Deus sustenta a nova natureza. Se nós não alimentarmos, gostamos de alimentar os nossos corpos, de que maneira? Mas também temos que alimentar os nossos espíritos. E o alimento dos nossos espíritos é a palavra de Deus. Porque se nós não alimentarmos os nossos espíritos com a palavra de Deus, ele vai ficar raquítico, vai ficar fraco e a carne vai estar mais forte, não é? Temos que alimentar o nosso espírito recriado, a nossa nova natureza, com a palavra de Deus. E a escritura que eu quero começar aqui, hoje é uma salada fresca, assim, né? Está calor e tal, né? Vamos dar assim uma saladinha fresca. Hebreus 4:12. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Paizinho, obrigado Senhor, que nós possamos adquirir sabedoria, conhecimento da tua palavra e agirmos de acordo, Senhor. A Deus para ver, Senhor, para saborearmos, Senhor, que tu és bom. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos revelação pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, Hebreus 4:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, nesse caso, gladius romana, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha só a palavra de Deus. A palavra de Deus penetra mais que uma espada de romana, dois gumes, uma espada curta, muito eficaz no combate, muito afiada, não é? Então a palavra de Deus é ainda mais cortante, não é? Que uma dessas espadas de dois gumes. Ela penetra, vai lá onde a tecnologia dos homens não chega, por mais tecnologia que tenham, dividir a alma e o espírito. Uau! Juntas e medulas é o corpo, ou seja, a palavra de Deus trata de tudo em nós. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ela vai e mexe com tudo, vai até o mais profundo do nosso ser. E ainda por cima, a palavra de Deus é sensível para perceber os pensamentos, os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus sabe, conhece-nos. Amém? Então, e essa palavra é a régua, é a medição, é o padrão que Jesus vai usar no dia em que você e eu, como crentes, vamos ser julgados por Ele perante o tribunal de Cristo. Vai usar a régua, a medida, o padrão que o Senhor vai usar para nos julgar, vai ser a palavra de Deus. E diz ali em 2 Coríntios 5:10, 2 Coríntios 5:10, a palavra diz assim: porquanto todos nós, crentes, que ele está a escrever para a igreja de Corinto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, deste corpo agora, nessa vida, quer seja o bem, quer seja o mal. E o padrão que ele vai usar é a palavra. Amém? O Senhor. A palavra de Deus é a mensagem de Deus para nós, homens, para a humanidade. Ela é viva e ativa e ela penetra no mais profundo do âmago dos nossos corações, dos nossos espíritos. Amém? A palavra de Deus distingue o natural do espiritual, bem como pensamentos, reflexões, intentos de uma pessoa. Se uma pessoa tem intentos, vou fazer assim, vou fazer assado, a palavra já sabe, o Senhor já sabe. Amém? Então, ou seja, a palavra de Deus expõe as motivações naturais, as motivações espirituais do coração dos crentes, dos que são dele, dos que aceitam a palavra. Hebreus 10, 11 a 17, diz assim a palavra. 11 a 16, na verdade. Chega, 11 a 16. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia naquele rengue-rengue da religião para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
aguardando daí em diante, a partir do trono, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Com uma única oferta, aperfeiçoa por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Amém? Estamos sendo santificados. Versículo 15. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, 17, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis, a minha palavra, no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Todos nós, quanto mais lemos a palavra, quanto mais meditamos na palavra, quanto mais tempo passamos na palavra, a ouvir a palavra, mais palavra fica registrada em nós, ou não é? Quem registra isso? Nas tábuas do nosso coração, na nossa mente, nós lembramos de certas escrituras, nós lembramos da palavra de Deus. Deus está escrevendo essas coisas para nós sabermos a palavra. Não apenas termos num livro ou no telemóvel, ou sei lá, mas termos no nosso coração, que é dali que procedem as saídas da vida. Amém? Podemos agir logo. O Senhor está a fazer isso, está a escrever nos nossos corações. E hoje, falando da palavra, vamos pegar só em 2 pontos da palavra, ou 2 qualidades da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo mais poderoso, e também como uma marreta que despedaça a penha, ou que despedaça a rocha, a pedra. Jeremias profetizou isso da parte do Senhor, falou isso, ele escreveu lá em Jeremias 23, versículos 28 e 29. Ele diz assim: o profeta que tem um sonho conta a visão. Aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Fielmente. Porquanto o que tem a palha a ver com o trigo. O que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Yahweh. E como uma marreta que despedaça a rocha? É assim, Senhor. E vamos ver no caso de Jeremias, que ele foi muito perseguido, etc. Esse fogo poderoso aconteceu na vida de Jeremias por uma altura em que levantaram-se muitos falsos profetas, falsos mestres, e estavam a puxar todas as pessoas para virem com eles, para irem com eles, para os seguirem. Deixa aquele aí, deixa aquele, deixa o que é verdadeiro, venham conosco. E Jeremias estava a ficar triste. Quem sabe, não sei, mas o Senhor sabe, mas aquilo que eu entendo é que Jeremias estava a ficar muito triste, estava assim quase que tirar a mão do arado, dizer, eu não vou fazer mais, não vou mais servir a Deus, não vai. Mas a palavra é um fogo, não é? O fogo começou a arder no coração de Jeremias. Eu não vou deixar, eu vou servir o meu Deus, que é isso, não é? Eu vou continuar firme, fielmente a servir o meu Deus. E acontece hoje também. Muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas querem show, não querem palavra, querem show. E vão atrás dessas coisas, mas o Senhor diz que o que a palha tem a ver com o trigo? Não é? Então, também hoje em dia, eu próprio e outros pastores que eu conheço, com quem conversamos e oramos, e que muitas vezes vêm-nos ideias, vou desistir, vou deixar. Não é fácil. Eu não sei, estou cansado, eu não sei o quê. Não. A gente pensa essas coisas, mas logo vem o fogo do Senhor em nossos corações, que nos leva logo a arrepender. Oh, Deus, perdoa-me. Como é que é possível eu pensar isso, Senhor? Perdoa-me, Pai. Não, eu vou ficar firme no Senhor. Muitas coisas. Tenho amigos lá nos Estados Unidos que convidam para ir para os Estados Unidos. Pá, vem aqui, tu abres uma igreja aqui, tens não sei o quê, tal. Vem para os Estados Unidos. Eu digo assim, servir o Senhor não é um emprego como o emprego do mundo. Nós estamos a estar onde Ele nos quer e não onde nós queremos estar.
E ele mandou-me para Portugal. É aqui que eu vou ficar até ele dizer, vai agora, vai para ali ou vai para além. Eu fico firme aqui. As coisas estão difíceis, estão, mas eu fico firme aqui. O descanso daqueles irmãos lá na Ucrânia a batizarem, a louvarem a Deus debaixo de tiros, não é? E de explosões e coisas, mas a louvarem a Deus. Eu vou fazer o mesmo, eu vou ficar firme aqui a louvar o meu Deus. Tem sido assim já há quase 40 anos e vou continuar até o Senhor me chamar, em nome de Jesus. Até ele dizer assim, agora podes ir para os Estados Unidos. Se ele disser isso, eu vou. Não é? Mas até lá não vou levantar um dedo sequer para sair da minha chamada. Não é? Porque assim como Jeremias estava triste porque muitas pessoas deixaram-no para seguir esses falsos mestres, essas coisas modernistas, igrejas com coisas, deixaram, ele ficou assim triste, abatido, mas ao mesmo tempo orando, não é? Para que as pessoas entendam. Assim também nós, pastores hoje, não só eu, mas tantos outros aí, nós ficamos a orar, as pessoas vão porque é novidade, vão o jogo atrás das novidades. Ei, a palavra de Deus é muito antiga. Amém? Mas nós recebemos a revelação pelo Espírito Santo. Nós não precisamos de coisas que o mundo faz para atrair as pessoas para a igreja. Nós precisamos da palavra. As pessoas devem vir porque são atraídas pela palavra e não pelos shows. Não é? É ou não é? É a palavra do Senhor. As pessoas têm que estar firmes na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assim também, o Senhor diz por dias, nossos dias, os dias que nós estamos a viver, esses dias maus, lá em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4. Capítulo 4, peço perdão, versículos 3 e 4. 2 de Tim, ok. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Palavra de Deus, não. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontadinhas. Falta pôr lá pecaminosas, mas não. Vamos seguir a palavra. Versículo 4. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não gostam de ouvir a verdade. E voltam para os mitos. Isto está a acontecer. Tu, no entanto, sei equilibrado em tudo. Equilibrado, principalmente na palavra. Suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista ou de um servo do Senhor e cumpre o teu ministério. Olha que lindo, não é? Vamos ficar firmes nas coisas do Senhor. Porque Deus é conosco. E se Ele é conosco, quem será contra nós? Falsos mestres, está tudo certo. Eles fazem as pessoas a interpretar mal o amor de Deus. Está tudo certo, Deus é amor, é muita graça, faz tudo, Deus ama-te na mesma. Olha, vamos ler da Bíblia. Vamos ler da Bíblia. Jeremias 23, versículos 17 e 18. Jeremias 23, 17 e 18. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis. É certo que tereis paz, claro que sim, vai tudo bem, estamos no amor de Deus. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Olha aí. Nenhum mal virá sobre vós, está tudo bem, está tudo certo. Versículo 18. Porquanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Aquele que dobra os joelhos, aquele que busca a Deus, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que faz aquilo que Deus manda fazer, muitas vezes coisas difíceis, mas faz, em nome de Jesus. E nós, hoje, mais que nunca, precisamos disso. A nossa Europinha, meu Deus, Deus tenha misericórdia dessa Europa. Deus tenha misericórdia. É sim, não, sim, não, aquilo nem é carne, nem é peixe. Preocupa-se muito com LGBTs e coisas assim, muita preocupação com essas coisas, mas aquilo que se devem preocupar, haja honra, haja temor ao Senhor nosso Deus. É por isso que o Senhor faz aquela pergunta através do seu profeta, lá em Jeremias 23, 28. Porquanto o que tem a palha a ver com o trigo,
A palha, tudo está tudo certo. Ah, não, Deus é amor. Ah, temos que amar. A palha. O trigo, muitas vezes, que não é assim. Não é? Não é assim. Isso é amor. Se eu não avisar alguém que está mal, não avisar que está mal, e vou continuar a amá-lo e não sei o que mais, eu estou a encorajá-lo a continuar naquele erro. Eu tenho que dizer que não. Isso é que é amor. Não é? O que a palha tem a ver com o trigo? Então, essa situação levou o profeta Jeremias a querer mesmo desistir de pregar, de servir o Senhor. E a verdade é que hoje eu conheço pastores. Aliás, alguns já nem estão mais no ministério. Irmãos, já não estão mais. Grandes homens de Deus, grandes pregadores outrora, estão fora do ministério. Alguns deles, não muitos, alguns que eu conheço pessoalmente, estão divorciados. Nada, não quero condenar, não sou ninguém para julgar ninguém, Deus me livre, não é? Mas estão fora. E sabe uma coisa, quando eles veem um crente, afastam-se. Porque sabem que estes não são certos. Estes dizem uma coisa por fora, mas fazem outra. Não podemos ser assim, queridos. Eu não acredito que todos os crentes são assim, não é? Há uns anos atrás, um pastor faleceu em Lisboa, um amigo, e então a esposa, a viúva, pediu-me a mim, estava em Coimbra, para fazer, que fosse eu lá a Lisboa fazer o funeral. Com o marido, o falecido, assim o pediu. Eu disse, amém. É com muita honra, meu amigo, com tristeza, mas eu vou. E fui fazer o funeral. Quando chegamos lá a uma igreja batista, estava lá a urna, uma igreja grande, estava lá a urna, e eu cheguei lá, apresentei-me, e estava lá um que era amigo desse falecido pastor, que também já foi pastor, mas estava fora do ministério. E alguns membros da igreja desse pastor estavam lá, também no funeral. E ninguém falava com o homem, é como se o homem tivesse lepra. Mas onde é que está o amor de Deus? Eu cheguei a ver, abracei-o, é meu irmão, está fora do ministério, isso é com ele e Deus. Eu vou mostrar o amor do Senhor, eu vou encorajar o coração dele. Fiquei a conversar com ele, ninguém mais queria conversar. Aliás, diáconos lá, que é líder lá da igreja, quando ele era pastor, chegaram ao pé dele, vai-te embora, estás aqui a fazer seu aldrabão, vai. Irmãos, eu fiquei indignado. Cristo faria isso? Porventura? Cristo agiria dessa forma? Eu disse, irmão, por favor, faz a respeito. É o que eu disse. Não é? E eu fiquei, ainda hoje, marcou-me aquilo. Abracei-me a ele, tinha as lágrimas. Eu abracei-me a ele e disse, estou aqui por ti. Amado, Jesus te ama. Ele nunca te vai deixar de te amar. E eu também te amo. Falhar, todos nós falhamos. Mas tens aqui um irmão, tens aqui um amigo. Estou aqui, conta comigo. É verdade. Nem sequer o homem deixaram ir ver o falecido lá. É verdade. Eu fiquei indignado com isso, irmãos. Mexeu comigo isso. Eu fiquei, olha, como Jesus que virou aquelas mesas lá dos vendilhões, parece que esse Espírito veio sobre mim. Eu não sou melhor que ninguém, mas estava errado aquilo, não é? E assim também estava Jeremias. Mas o fogo começou a arder. O fogo da palavra, o fogo poderoso começou a arder no coração dele. Vais me deixar? Não me vais servir? Eu tenho uma chamada especial para ti. Tu vais... E ele disse, não, Senhor, não vou não. Jesus diz assim, lá em Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado, no ministério, na palavra, e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Meu Deus, se você põe a mão no arado, não larga mais, é até o fim. Não é? Eu estou no ministério, mas se eu não tivesse no ministério, eu podia ter isto, podia ter aquilo, podia ter aquilo outro que eu não tenho. Sabe uma coisa, eu estou no ministério, tenho muito mais hoje como no ministério, no Senhor, do que poderia ter nesse mundo.
não é? Quer lá saber se não tem Mercedes, anda um Nissanzinho, pronto, tudo bem. Mas anda também, não anda. Vai onde vai o Mercedes, não vai? Oh, quer ar-condicionado? Liga o ar-condicionado, tem ar-condicionado, ou não é? Amém. Vamos continuar a servir a Deus. No tempo dele, Ele vai nos abençoar. Então, essa marreta da palavra, Jeremias começou a usar a marreta. A marreta da palavra, essa marreta que esmiuça a penha, que despedaça a rocha, é o poder de Deus, que despedaça toda a mentira. Aliás, a Cláudia teve a ler essa escritura, né, no início. Que despedaça toda a mentira, toda a força do inimigo, despedaça, é uma marreta e transforma vidas, não é? Foi com essa marreta que Jeremias começou, a marreta da palavra de Deus, começou a destruir decisão de deixar de servir a Deus, decisão negativas que não tinha nada a ver de Deus, era ao contrário de Deus. Ele começou a destruir isso. Ela leu, a Cláudia leu, mas eu também vou ler, 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, nada, essa marreta que Deus nos deu na sua palavra não é terrena, mas é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Que fortaleza é essa? As fortalezas com as muralhas que a gente vê por aí? Não, os pensamentos. Um pensamento na sua cabeça, um pensamento negativo contrário a Deus é uma fortaleza contra a obra de Deus. Então é com essa marreta que você pega e começa a destruir essas fortalezas. Amém? Em nome de Jesus, você destrói esses pensamentos. Versículo 5. Destruímos vãs filosofias, arrogância, que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. A gente quebra. A gente vai dar, aquele irmão está embaixo, desistiu do ministério, vamos começar a amá-lo, vamos continuar, somos os mesmos, nós não mudamos, pecaste, tudo bem, mas Deus te ama, quem sou eu para não te amar? Eu vou te amar, quizá amanhã tu vais voltar para o ministério, porque a chamada do Senhor é sem arrependimento, não é? Então vamos ficar assim, irmão, vamos ficar firmes no Senhor, então vamos deixar que a palavra de Deus opere em nossos corações, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É importante nós termos palavra de Deus, alimentar os nossos espíritos, com esse alimento, o único alimento para nossos espíritos é a palavra de Deus. Jesus diz lá, Mateus 4, versículo 4, o Senhor diz isso, o Senhor diz, olha aí, Mateus 4, 4, Jesus porém afirmou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, não só de pão viverá o homem. O pão é para o corpo, como a palavra de Deus é para o espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, vai ficar raquítico, vai ficar mais fraco. Os pensamentos do corpo, o credo do corpo, a vontade do corpo vai começar, eles vão ter mais liberdade em agir de acordo. O nosso espírito está fraco. A marreta não funciona, não tem lá marreta nenhuma. Não é? O fogo está-se a apagar. Temos de meter a palavra de Deus em nossos corações, alimentar nossos espíritos. Aleluia. Deus é bom. Então, é pela palavra de Deus que nós crescemos, que nós nos fortalecemos, somos transformados de imagem a imagem, de glória em glória, cada vez mais a imagem de Deus, etc. Aleluia. É da palavra de Deus que o Senhor nos mostra a revelação, segredos que Ele tem escondido na sua palavra para o nosso bem e para nós podermos, na verdade, cumprir com a palavra de Deus e não sermos palha, mas sermos trigo e darmos muito fruto. O nosso ego tem que morrer, ou não? O ego da carne tem que morrer. A Bíblia diz assim, Jesus diz, em João 12, 25 e 26, o Senhor diz assim, João 12, 20, ok. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Se eu andar a fazer todas as vontadinhas da minha vida aqui embaixo, eu vou perder a vida do Espírito. A perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Oh, glória! Não, tu queres o quê? Não. Tu já não mandas mais, quem manda aqui é o Espírito. Então, não vai não. A gente submete, não é? Então, nós vamos ficar firmes no Senhor nosso Deus. Bendito seja o seu santo nome. Versículo 26.
Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Vai vir o dia, irmãos. Mas eu não tenho visto muita honra, a mim não sei o quê, só me cortam na casaca, só me querem mal, não me aceitam, não sei o quê. Fique firme a servir o Senhor, de acordo com a sua palavra. Um dia, o Criador do Universo vai honrá-lo, perante multidões e multidões e multidões de pessoas e de anjos. Pessoas que o conhecem vão estar lá a ver assim, você ser honrado, porque você foi fiel a Deus. Vale a pena ficar firme no Senhor. Amém, queridos? Vale a pena. E Jesus também diz agora, João 12, 24, talvez um versículo atrás, ou 2 atrás. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo, nós somos trigo, amém? Nós não somos palha, somos trigo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Senhor, não mais eu, mas tu em mim. Amém? Não mais o que eu quero, mas tu em mim. Então, nós servimos a Deus. No ministério, eu tenho falado com colegas, eu próprio temos passado por situações, às vezes aparecem pessoas difíceis na igreja, pessoas difíceis na igreja, porque aqui está mal, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, e nós temos que, eu muitas das vezes, não sempre, mas havia um irmão que já está na glória. Ele para mim era como, fazia-me lembrar um cavalo selvagem, indomável, daqueles cavalos teimosos, né? Eu cresci no meio deles, enfim, e um cavalo daqueles selvagens, daqueles mesmo. Então, para domar aquela fera, para domar aquela pessoa, nós temos que cooperar com o Espírito Santo, que ele é o domador ou não? Se ele sabe domar. Se ele sabe domar, o Espírito Santo. Então nós vamos fluir com ele. Amém? Em nossas vidas, com muita paciência, com muita oração por essa pessoa, amor e carinho, perdão para essa pessoa. Eles até podem dizer coisas para nos ofender, a gente fica calados, só oramos, né? A gente não responde porque o inimigo quer isso, a gente fica calado, a gente não faz, nós só continuamos a orar em nome de Jesus, continuamos a orar para essa pessoa, para Deus o transformar, amém? Mas também com muita firmeza, o sim é sim e o não é não. Não vamos trocar os valores nisso. E então o Espírito Santo vai nos também usando a nós e a outros com essa atitude para domar aquela fera, desculpem o termo, não é? E logo vai ficar mansinho. Sabe uma coisa? As pessoas precisam de um toque de Jesus. As pessoas precisam entender, ou precisam de ver, precisam sentir algo pessoal, da parte de Jesus para eles. Eles ficam que nem uns gatinhos mansinhos. Nós temos visto isso. E é tão bom quando a pessoa é transformada, não é? O trigo morreu e agora vai dar fruto. Amém? Vai dar muito fruto. Em nome de Jesus. Ela vai germinar, vai crescer, vai fluir e vai frutificar para a honra e glória do Senhor. E para a sua alegria e nossa alegria. Uau! Quem diria, né? Aquele irmão, eu tenho casos, irmãos difíceis, uns anos atrás, difíceis, hoje são uma bênção. Hoje são os primeiros a estarem ao meu lado para servir a Deus. Mas antes, o pastor assim, o pastor assado. O Espírito Santo mostrava, a gente se abraçava, a gente amava, a gente orava, eles deixaram o álcool, deixaram coisas. Hoje amam Jesus, mas amam mesmo. Amém? E servem o Senhor. Que bênção que é ver essa transformação. Só o Espírito Santo e a Palavra de Deus para fazer isso, né? E eles vão andando com o tempo, eles vão deixando as suas coisas. Até um dia, tinha um irmão que era alcoólico, mas daqueles sérios. Muitas vezes, quando eu ia pregar em outras igrejas, no norte ou no sul de Portugal, ele levava comigo no carro para controlá-lo, porque senão roubava dinheiro à esposa, metia-se lá nas tascas, meu Deus. E depois chegava na igreja, aquilo é uma confusão. Ele levava comigo para ter debaixo do olho, né? Como diz o outro, debaixo do controle.
Muitas vezes ele enganava-me, porque ele já tem aquela conversa dos tasqueiros, dos da tasca. Ele chegava lá e dizia assim, pastor, eu estou com sede, só preciso beber aí. Nem que seja como é que ele dizia, carioca de limão. Ele chegava ao homem da tasca e pedia um carioca de limão. Eu pensava que era o vinho branco. E depois eu descobri que o carioca de limão era vinho branco. E ele bebia assim ao meu lado e disse, já te enganei. E está bem. Mas um dia o Espírito Santo mostrou-me, disse que aqui não há mais carioca de limão para ninguém. Aqui há água, aguinha. E foi, irmãos. É bênção. Esse irmão é bênção, ama Jesus. Totalmente. Sabe por quê? Depois de muita oração, ele foi melhor. Um dia, eu vi um livro que nós temos ali. Bom dia, Espírito Santo. Com esse livro, ele estava lendo, não sei o que ele leu, já me contou, não me lembro. Ele leu lá uma parte, lá em casa, estava deitado a ler, leu lá uma parte. A partir daquele momento em diante, nunca mais bebeu. Já vão lá, sei lá, 15 anos ou mais. Deixou de beber. Alguma coisa que ele leu daquele livro. Glória a Deus, amém? Como o Senhor opera, não é? Como o Senhor opera. Então, também, de certo modo, num certo sentido, para terminar, de certo sentido, nós começamos a ser transformados por Deus, para mostrarmos a compaixão de Deus para com as pessoas, mas com firmeza, o sim é sim e o não é não. Não vamos confundir as coisas, porque as pessoas vão ficar confusas, não é? Não, é assim. O amor é assim, Deus é Deus, não é? Ele é amor, não é? Ele diz que o meu sim é sim e o meu não é não. O amor não tem só sim e perdão, não. O amor tem sim e não. E quando é não, quando é sim, ponto. Não é? Esse irmão era... Irmãos, você nem... Se eu vos contar, eu tenho passagens com ele, meu Deus. Mas hoje está bênção. Bom, vamos ver. Nosso irmão Lázaro, irmão de Maria e de Marta, de certo modo ele também teve que morrer, não é? Jesus teve que o ressuscitar para ele poder viver a vida que Deus tinha para ele. Depois de Jesus o ressuscitar, a Bíblia não fala mais dele. Diz que ele saiu lá amarrado, não é? Aqueles panos brancos, soltaram que é o batismo do Espírito Santo, não é? E lá foi a vida dele. A Bíblia nunca mais fala dele, mas é óbvio que a partir de então, depois de tão grande sinal e maravilha na vida dele, obviamente ele serviu a Deus. Ele foi transformado. Amém, queridos? Ele foi transformado. E tal como Lázaro, também nós temos que morrer para nós próprios, para o nosso ego. Deus, não mais eu, mas tu, Pai. Ensina-me, Deus, ajuda-me, dá-me sabedoria, Pai. Sabedoria você é uma pessoa sábia quando você põe o conhecimento que tem da palavra em ação. Quando você começa a agir de acordo com o conhecimento que tem na palavra, você está a agir sabiamente. Amém? Você põe o conhecimento que tem da palavra em funcionamento na sua vida e você está a ser sábio. Você está andando em sabedoria. Sabedoria do Senhor, claro, mas está andando na sabedoria de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Assim como foi necessário Lázaro morrer para Jesus o ressuscitar, passado 4 dias, ele não esperou vem logo a correr a seguir, logo a correr, depois de ele morrer. Não, ele esperou 4 dias para estar bem mortinho mesmo. As irmãs até disseram a Maria e Marta, não vai lá porque ele cheira mal, não vai, não sei o que, não, abre, tira a pedra. E Jesus fez o quê? Lázaro, sai para fora. Olha, se ele tivesse chamado Antônio, se houvesse lá um Antônio, era o Antônio que saía fora, não era? Jesus teve que usar o nome Lázaro, Lázaro, sai para fora. Senão eram os outros que saíam, não é a pessoa que eles queriam ver vivo. E Lázaro saiu, não conseguia andar, parecia, ainda hoje fazem assim, né? Embrulham os corpos naqueles panos de linho branco e pronto, né? E Jesus disse, soltai-o, deixai-o ir. Batizar com o Espírito Santo, ele vai, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, e assim muitos creram que Jesus era o Messias, o Senhor. Muitos creram, muitos vieram a salvação, muitos seguiram o Senhor Jesus. E assim estamos nós hoje, queridos.
Não se esqueça que nós temos que pregar a nossa velha natureza na cruz com Cristo, que nós fomos crucificados com Ele, ou não? Só que às vezes, parece que às vezes a perna não foi bem pregada e solta-se da cruz, né? Ainda está aí, não é? Não, morre em nome de Jesus. É a nova natureza que tem que viver, não é? Gálatas 2:20 diz assim a palavra. Gálatas 2:20 diz Paulo: fui crucificado, e eu também, e nós que aceitamos Jesus, fomos crucificados juntamente com Cristo, lá naquela cruz. Fomos pregados com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, aleluia, foi crucificado, mas está vivo. Que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Uau! Fomos crucificados com Cristo. Não vale a pena mais alimentarmos a velha natureza. Vamos alimentar a nova natureza com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor. Vamos caminhar. O apóstolo Tiago, o livro, a epístola de Tiago, num certo sentido, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. E Tiago diz assim, Tiago 1:22. Conhecem essa escritura? Tiago capítulo 1 diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-os a vós mesmos. Muitos enganam-se a si próprios, ouvem a palavra, mas não a praticam. Amém? Vamos ouvir, e aquilo que nós ouvimos da palavra, vamos praticar. Amém? E depois um versículo 2 abaixo, que é o 25, versículo 25. A pessoa que observa atentamente a lei perfeita. Qual é a lei perfeita? É a palavra de Deus. A lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A palavra de Deus. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Não sendo ouvinte negligente. Aleluia. Mas praticante zeloso, será o quê? Muito feliz em tudo o que empreender. Você quer ser feliz? Olha aí a chave. Amém? Viva uma vida feliz com o Senhor. Em nome de Jesus. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Cresça cada vez mais a semelhança de Cristo. Essa velha natureza deixa ficar bem crucificadinha na cruz. Já não manda mais. Amém? Viva a novidade de vida em Cristo. Paizinho, obrigado, Senhor. Deus, com a tua palavra, Senhor, sendo esse fogo consumidor, Senhor, esse fogo poderoso, Senhor. Deus, arde em nossos corações, Senhor, a tua palavra, Senhor, para cumpri-la, Senhor, para obedecê-la, Senhor, para agirmos de acordo com ela, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser felizes, Deus. E esse é o caminho, Senhor. E Deus, e tens essa marreta que é a tua palavra também, Senhor. Toda coisa que se levanta para roubar a nossa fé, toda a fortaleza, tu não vais conseguir, tu estás muito doente, Senhor, nós despedaçamos esses pensamentos, essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, nós despedaçamos com essa marreta que é a palavra de Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo, Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, nós tomamos a nossa posição firme em Jesus, Pai. Ó Deus, no poder, na autoridade e no nome do Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Os que amam o Senhor Jesus dizem amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Paizinho, obrigado por uma semana de vitória para os Teus filhos, uma semana abençoada. Ó Deus, obrigado, Senhor, por grandes testemunhos. Queremos ouvir, Senhor, cada vez mais testemunhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para Te servir, para fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus abençoe ricamente. Vamos louvar a Deus. Tenha uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Aleluia. Obrigado, Senhor.
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre é exaltado.